A partir desta videoaula, então, vamos começar a ter um contato mais estreito com a integral definida e não poderíamos, já que estamos nos introduzindo a este assunto, não poderíamos de forma alguma começar sem apresentar o conceito. Conceito este, diga-se de passagem, que já foi apresentado a noção de integral indefinida em um outro vídeo onde tratamos da diferencial. Quando apresentamos o conceito de diferencial, também apresentamos naquela videoaula a noção de integral indefinida e, claro, vamos repeti-la aqui mais uma vez. Então, temos uma função y igual a f de x, dada, conhecida esta função, e estamos procurando uma função f maiúsculo tal que essa função f maiúsculo é tal que a derivada de f maiúsculo é igual a f minúsculo. Então, nestas circunstâncias, f maiúsculo de x é conhecida como a primitiva de f minúsculo. E este nome é interessante porque se a derivada de f maiúsculo é f minúsculo, então eu estou procurando a função que deu origem a f minúsculo. Então, é como se fala, da esquerda para a direita, eu estou derivando, e da direita para a esquerda, eu estou integrando. Então, recebe o nome de primitiva porque eu estou procurando a função que deu origem a f minúsculo através do processo de derivação. Então, por isso eu chamo f maiúsculo de primitiva de f minúsculo, ou também conhecida como integral de f minúsculo, a função f maiúsculo. Então, vejamos aqui um exemplo. Então, vamos dizer neste exemplo que a primitiva de y igual a x é a função x ao quadrado sobre 2. Por quê? Ora, porque a derivada da função x ao quadrado sobre 2 é meio vezes 2x, que é igual a x. Claro, né? Então, desta definição se percebe que se f de x, e isto é importante neste momento, se f de x possui primitiva, esta primitiva não é única. Não é única, mas a diferença, se não é única, a diferença entre duas primitivas é necessariamente uma constante. Então, se f minúsculo possui primitiva, não tem uma só. Logo, se a diferença entre duas é uma constante, significa que possui infinitas. Vejamos aqui. A derivada de x ao quadrado sobre 2 mais uma constante
é igual à derivada de x ao quadrado sobre 2, que é meio vezes 2x, mais a derivada de c constante, que é 0. Portanto, isso é igual a x. Portanto, a verdadeira primitiva da função y é igual a x é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. E isto é bem fácil de se provar. Vejamos aqui que se f de x possui duas primitivas, vamos imaginar então que essas duas primitivas são f1 maiúsculo de x e f2 maiúsculo de x. Então, digamos que a diferença entre elas não seja uma constante. Então, f1 de x menos f2 de x é igual a uma função φ de x qualquer. Muito bem, então, derivando ambos os lados, eu tenho f1' de x menos f2' de x é igual a φ' de x. Mas, por hipótese, f1' de x é igual a f minúsculo. Por quê? Porque dissemos que ela possui duas primitivas, f1 e f2. Logo, a derivada de f1 é f e f'2 de x é igual a f de x também. Então, f1' de x é igual a f de x, menos f2' de x também é igual a f de x, que é igual a 0, que é igual a φ' de x. Ora, qual é a função cuja derivada é igual a 0? Eu deduzo então que φ de x é de fato uma constante. Então, claro que c aqui representa uma constante. Por isso, a diferença entre duas quaisquer primitivas de f é necessariamente uma constante. Então, vamos chamar a integral de f minúsculo. Então, definição. Então, vamos dizer assim, chama-se integral da função y igual a f de x e vamos anotar como integral de f de x dx e a toda expressão da forma f maiúsculo de x mais uma constante. Então, todas as vezes que formos dar a solução de uma integral indefinida, vamos sempre somar esta constante, né? Em que, nessa definição, em que f maiúsculo de x é uma primitiva de f minúsculo, claro, né? Então, vamos dizer também que nestas condições em que anotamos integral de f de x dx igual a f maiúsculo de x mais constante, f de x chamamos de função a integrar. Eu quero integrar x ao quadrado, eu quero integrar x ao cubo, eu quero integrar seno de x e assim
sucessivamente. Portanto, f de x é a função a integrar. F de x dx é o integrando. Chamamos de integrando. E este sinal que é semelhante a uma cobra, o pessoal vulgarmente chama de cobrinha, algumas pessoas chamam de cobrinha, apelidam carinhosamente, digamos assim, de cobrinha, eu vou chamar de sinal de integração. Então aí está a definição de integral indefinida. Vamos ver mais adiante a integral definida, portanto. Então, podemos juntar tudo que vimos lá atrás, quando vimos o assunto da diferencial, com o que acabamos de ver agora, para anunciar algumas propriedades da integral indefinida. Então, temos aqui algumas propriedades. Vamos ver aqui, então, a P1. Então, esta P1 diz que a derivada da integral de f de x dx é igual à função que está sendo integrada a f. Claro que é isso. Porque, observe, aqui ao lado coloquemos na cor vermelha, integral de f de x dx é f maiúsculo de x mais a constante. Mas a derivada de f maiúsculo de x mais constante, se f maiúsculo de x mais a constante é uma primitiva de f minúsculo, é claro que a derivada de f maiúsculo mais c é f minúsculo. É evidente isso. Vamos ver aqui uma P2. Também a diferencial de f da integral de f de x dx, a diferencial de f de x dx é igual a f de x dx. Ou melhor, a diferencial, perceba que falei trocado. Então, é a diferencial da integral de f de x dx. É igual ao integrando. Por quê? Porque, observe, se a integral de f de x dx, novamente, é igual a f maiúsculo de x mais c, e se a diferencial de uma função é o produto da sua derivada pela diferencial da variável independente, que neste caso é dx, então é claro que a diferencial de uma integral é igual ao integrando f de x dx. Vou repetir novamente. A diferencial de uma função é o produto da sua derivada pela diferencial da variável independente. Neste caso, a variável independente é x. E a diferencial de x nada mais é do que dx. E também decorre do que acabamos de ver a terceira propriedade, que a integral também vista lá quando vimos a diferencial. A integral da diferencial de uma função é igual a esta função que está sendo diferenciada pelo mesmo motivo que vimos acima. Ora, se a diferencial de f maiúsculo é f de x dx, e se f maiúsculo é a primitiva de f minúsculo, claro que a integral da diferencial de uma função é a função que está sendo diferenciada. Perfeito? E é justamente tudo isto que acabamos de ver que nos permite construir um quadro, assim como vimos
lá quando estudamos as derivadas, o quadro das derivadas das funções elementares, agora não vamos escrever um quadro com as integrais das funções elementares todas, porque nem toda função elementar possui uma integral imediata, como se chama, ou seja, evidente. Mas vamos sim construir um quadro com as integrais imediatas. Com integrais imediatas, ou seja, integrais de funções que têm primitiva conhecida, ou seja, é evidente que a derivada da primitiva é igual à função que está sendo integrada. Então vejamos aqui o que queremos dizer. Primeira integral imediata, integral de x elevado a n dx. Ora, a integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constante, porque é fácil de entender que a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é x elevado a n, né? Isto fica como exercício para você que está assistindo esta videoaula, né? Mostrar que a derivada de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é x elevado a n. Então, nesta fórmula, n tem que ser diferente de menos 1, porque a integral de x elevado a menos 1 dx, que nada mais é do que a integral de dx sobre x, é igual ao logaritmo do módulo de x mais constante. Por quê? Porque a derivada de ln do módulo de x é 1 sobre x. Logo, a diferencial de ln do módulo de x é dx dividido por x. Continuemos aqui, então, no nosso quadro. Terceira integral imediata, integral do seno de x dx. Ora, isto nada mais é do que menos o cosseno de x mais a constante. Muito bem. Derivada do cosseno é menos seno. Logo, derivada de menos cosseno é seno. E volto a lembrar a você o que já disse em outras ocasiões, uma regrinha para que possamos, quando divulguei o vídeo de derivadas, também falei dessa regrinha, uma regrinha mnemônica, para que possamos... Este é o eixo dos cossenos, este é o eixo dos senos. Algumas pessoas usam a regra: estou com sono, estou deitado, estou sem sono, estou em pé, né? Então, quando vamos derivar, vimos isso lá atrás, giramos aqui para a direita. Então, a derivada do seno é cosseno. Logo aqui embaixo, se lá em cima é mais seno, aqui embaixo é menos seno. E aqui à esquerda, se a direita é mais cosseno, a esquerda é menos o cosseno. Então, a derivada de seno é cosseno, de cosseno é menos seno, de menos seno é menos cosseno, e de menos cosseno volta a ser seno. Quando estamos integrando, vamos girar para a esquerda. I de esquerda, é claro que esquerda não se escreve com I em português, mas em espanhol sim. Mas é apenas uma forma, digamos assim, ridícula. Mas quanto mais ridículo, mais fácil da gente memorizar. Então, vou girar para a esquerda. Então, integral de cosseno é seno. Integral de seno é menos cosseno, integral de menos cosseno é menos seno e integral de menos seno volta a ser
cosseno, apenas porque algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de gravar o sinal, ou seja, que a derivada de seno é cosseno e que a derivada de cosseno é menos seno, mas que a integral do seno é menos cosseno e que a integral do cosseno de x dx é o seno positivo, portanto, de x de seno de x mais a constante. Quinta integral, integral de dx sobre o cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que integral de secante ao quadrado de x dx, é a tangente de x mais a constante. Por que esta é uma integral imediata? Porque lá atrás, quando vimos a derivada da tangente, vimos que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Por isso, a integral da secante ao quadrado é a tangente de x mais c. Número 6, integral de dx sobre o seno ao quadrado de x. É a mesma integral da cossecante ao quadrado de x, que é menos a cotangente de x mais a constante. Número 7, integral de tangente de x dx é menos o ln do módulo do cosseno de x mais a constante. Aqui não temos esta integral imediata, mas tradicionalmente esta fórmula faz parte do quadro das integrais imediatas. Isso aqui então é tradição. Todos os livros trazem, embora lá quando estudamos a derivada não vimos explicitamente no nosso quadro de derivadas das funções elementares a derivada do ln do cosseno de x. Até porque ln do cosseno de x, do módulo do cosseno de x, pior ainda, é uma função composta e não uma função elementar. Certo? Então, esta faz parte, está neste quadro por tradição. Então, número 8, integral da cotangente de x dx, que é ln do módulo do seno de x mais a constante. Também outra integral que está neste quadro por tradição. Uma vez que ln do módulo do seno de x não é uma função elementar. Muito bem, então, número 9, digamos que a rainha das integrais e das derivadas, que é a função e elevado a x dx. Integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais c. Por que dizemos que é a rainha? Porque esta função nos ajuda a fazer várias coisas dentro da engenharia, a modelar várias coisas dentro da engenharia. Integral de a elevado a x dx. Integral de a elevado a x dx é a elevado a x dividido por ln de a mais a constante. Fórmula 10. Fórmula 11. Fórmula 11, integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado. Isto é, o arco tangente de x vai ser, claro, porque a derivada do arco tangente x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, esta sim faz parte do quadro das derivadas das funções elementares. Número 12, integral
de dx sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isto é 1 sobre 2a ln do módulo de a mais x a menos x, mais a constante. Outra função que está aqui por tradição. Por que está por tradição? Percebemos facilmente que 1 sobre 2a ln do módulo de a mais x sobre a menos x mais a... Isso não é uma função elementar. Portanto, mas todos os livros a trazem. Então, por isso ela se encontra aqui, porque é frequentemente usada para resolver outras integrais mais complexas. E aqui fica também como exercício para você que nos assiste, provar que a derivada de 1 sobre 2a ln do módulo de a mais x sobre a menos x é 1 sobre a ao quadrado menos x ao quadrado. Fórmula 13, integral de dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, isto é então igual ao arco seno de x mais a constante. E por último, fórmula 14, outra fórmula que está aqui por tradição, integral de dx sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais ou menos a ao quadrado. Isto é então ln do módulo de x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais ou menos ao quadrado mais a constante. Então, é outra função que está aqui por mera tradição. Também é uma função bastante usada para resolver de forma auxiliar outras integrais mais complexas. Então, o objetivo desta aula era este: apresentar a definição, a noção de integral e apresentar este quadro contendo as integrais imediatas, ditas imediatas. Vimos que algumas delas são integrais imediatas por tradição e outras porque constam da tabela de derivadas das funções elementares. Ok?